Olá, seja bem-vindo a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a parte 2 do capítulo 4, A Mulher Escrava, do livro A Criação do Patriarcado, escrito pela Gerda Lerner. Antes de iniciar a leitura, eu quero lembrar que existem várias formas de estar fortalecendo o canal. Você pode seguir o conteúdo para acompanhar sempre que houver novos episódios, assim como dar 5 estrelas no Spotify, porque assim o conteúdo chega em mais mulheres. Existe também uma rede de apoio colaborativo. Você pode estar contribuindo com qualquer valor no apoia.se/mulhereslendojuntas ou pelo Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. E vamos para a leitura. Fatores biológicos e culturais predispuseram homens a escravizar mulheres antes que aprendessem a escravizar homens. Para as mulheres, o terror físico e a coerção, ingredientes essenciais no processo de transformar pessoas livres em escravos, tomaram a forma de estupro. As mulheres eram subjugadas fisicamente por meio de estupros. Uma vez grávidas, podiam se apegar a seus senhores em termos psicológicos. Daí surgiu a institucionalização do concubinato, que se tornou um instrumento social para integrar mulheres prisioneiras às famílias dos captores, garantindo a estes não apenas seus serviços fiéis, mas também o de seus filhos. Todos os historiadores que escreveram sobre escravidão descreveram o uso sexual de mulheres escravizadas. Robin Winks, resumindo o conhecimento histórico existente sobre o assunto, afirma, abre aspas, o livre acesso sexual a escravas as distingue de todas as outras pessoas, tanto quanto sua classificação jurídica como propriedade, fecha aspas. Sobre a escravidão babilônica, Isaac Mendelssohn escreve, abre aspas, no caso de mulher escrava, o senhor tinha direito não apenas sobre seu trabalho, mas sobre seu corpo. Ele, ou um membro da família, podia conviver livremente com ela sem assumir a menor obrigação, fecha aspas. A mulher escrava da Babilônia podia também ser alugada como prostituta por um preço fixo, às vezes a um dono de bordel, às vezes a clientes particulares, com o senhor ficando com o pagamento. Essa prática se disseminou por todo o Oriente Próximo, no Egito, na Grécia e na Roma da Antiguidade. De fato, onde quer que existisse escravidão. Ao descrever a escravidão grega no 9º e no 10º séculos a.C., Finlay diz, abre aspas, o lugar da mulher escrava era em casa, lavando, costurando, limpando, moendo alimentos. Se elas fossem jovens, entretanto, o lugar delas também era na casa do senhor, fecha aspas. Jovens escravas abasteciam os bordéis e haréns da antiguidade. No período moderno, ocorreu na África, na América Latina, nos Estados Unidos e no Caribe. A prática é mundial. Exemplos podem ser citados para cada época e cada sociedade escravocrata. Na Malásia Britânica do século XIX, devedores escravos tornavam-se criados na casa do credor, fazendo suas vontades e servindo como seguidores em aventuras militares. Mulheres escravas ou servas domésticas, adquiridas por meio de escravidão por dívida ou invasões de povoados, eram usadas como trabalhadoras domésticas e objetos sexuais, dadas pelos credores a seus serventes homens. Na China, do 3º século a.C. até o 20º século d.C., a compra de concubinas era uma prática estabelecida. O mesmo fim era alcançado pela adoção, por parte dos ricos, de crianças vendidas pelos pais pobres em épocas de escassez. O tráfico de meninas, na forma do sistema de adoção de crianças Mui Tsai, ou irmãzinha, chegou ao século XX, apesar da proibição da escravidão em 1909. Como descreve o próprio nome, consistia sobretudo no tráfico de crianças do sexo feminino, criadas para que se tornassem prostitutas ou servas sexuais. O relatório da ONU de 1948, ao descrever as condições contemporâneas em diversos países muçulmanos, afirma, abre aspas, a maioria das mulheres escravas combina as funções de servas e concubinas em qualquer lar árabe que tenha recursos para manter uma escrava, fecha aspas. A prática de usar mulheres escravas como servas e objetos sexuais tornou-se o padrão para a dominância de classe sobre as mulheres em todos os períodos históricos. De mulheres de classes subordinadas, como servas, camponesas, trabalhadoras, esperava-se a servidão sexual a homens de classes mais altas, com ou sem o consentimento delas. O droit du seigneur feudal, o direito à primeira noite, que pertence ao senhor que concedeu à serva o direito de se casar, institucionalizou uma prática já bem estabelecida.
O uso sexual de servas por seus senhores é um dos temas da literatura europeia do século XIX, inclusive na Rússia czarista e na Noruega democrática. O uso sexual de mulheres negras por qualquer homem branco também era característico das relações raciais nos Estados Unidos nos séculos XVIII e XIX, mas resistiu à abolição da escravidão e se tornou, século XX adentro, uma das características de opressão de raça e classe. Assim, desde o início, a escravidão significa algo diferente para homens e mulheres. Tanto homens quanto mulheres, uma vez escravizados, eram completamente subordinados ao poder de outros, perdiam autonomia e honra. Homens e mulheres escravos precisavam realizar trabalho não remunerado e, não raro, serviços pessoais para os senhores. Mas, para as mulheres, a escravidão significava, de modo inevitável, também a servidão sexual a seus senhores ou àqueles que os senhores designassem em seu lugar. Existem, é claro, em sistemas de escravidão mais desenvolvidos, vários exemplos de uso e abuso sexual de escravos homens por senhores ou senhoras, mas são exceções. Para as mulheres, a exploração sexual representava a própria definição da escravidão, assim como não representava para os homens. De maneira semelhante, do período inicial do desenvolvimento de classes até o presente, a dominância sexual de homens de classes mais altas sobre mulheres de classes mais baixas é o próprio símbolo da opressão de classe das mulheres. Sem sombra de dúvida, a opressão de classes jamais pode ser considerada equivalente para homens e mulheres. Assim como a subordinação das mulheres pelos homens forneceu o modelo conceitual para a criação da escravidão como instituição, a família patriarcal forneceu o modelo estrutural. Na sociedade mesopotâmica, bem como em qualquer outro lugar, a dominância patriarcal na família tomava várias formas. A autoridade absoluta de um homem sobre os filhos, a autoridade sobre a esposa limitada por obrigações recíprocas com os parentes dela, e o concubinato. O pai tinha o poder de vida e morte sobre seus filhos. Tinha o poder de cometer infanticídio por abandono ou desamparo. Podia dar as filhas em casamento em troca de um preço para a noiva, mesmo durante sua infância, ou designá-las a uma vida de celibato a serviço do templo. Podia arranjar casamentos para filhos de ambos os sexos. Um homem podia penhorar sua esposa, suas concubinas e seus filhos como garantia por uma dívida sua. Se não conseguisse pagá-la, essas garantias se tornariam escravos por dívida. Esse poder vinha do conceito de que todo grupo de parentes de uma pessoa era responsável por qualquer prejuízo de seus membros. A lei hitita antiga assim especificava, abre aspas, se um servo aborrecer seu senhor, ou matam-no, ou ferem seu nariz, seus olhos ou suas orelhas, ou ele, o senhor, o responsabiliza, e também sua esposa, seus filhos, seu irmão, sua irmã, seus parentes por casamento e sua família, seja um servo homem ou uma serva mulher, fecha aspas. Nesse caso, que diz respeito a escravos, servos, a punição parece ser equivalente para parentes homens ou mulheres. O Código de Hammurabi, que provavelmente foi publicado em sua forma atual no 40º ano de reinado de Hammurabi, ou seja, em 1752 a.C., de acordo com Driver e Miles, abre aspas, não é uma compilação de leis existentes com suas emendas. É uma série de emendas e reformulações de parte da lei em vigor quando foi escrito, fecha aspas. Driver e Miles admitem a existência de uma lei mesopotâmica comum no 3º milênio a.C., Sendo assim, podemos argumentar que as condições sociais refletidas nessas leis são, de modo geral, uma representação da sociedade mesopotâmica. O Código de Hammurabi definiu o tratamento de dívidas por penhora e impôs certos limites para possíveis abusos. Um homem incapaz de pagar uma dívida poderia penhorar sua esposa e filhos, suas concubinas e filhos e seus escravos. Poderia fazer isso de duas maneiras: oferecendo seus dependentes como garantia para o empréstimo feito de um mercador a fim de reembolsar sua dívida, ou vendendo diretamente suas garantias. No primeiro caso, o parente podia ser redimitido dentro de determinado período em troca do dinheiro emprestado, mas, se o devedor não conseguisse reembolsar sua dívida, as garantias se tornavam escravos comuns, sujeitos à revenda pelo novo dono. No segundo caso, as garantias se tornavam escravos de imediato. O abuso físico dos escravos por dívida era restrito pelo Código de Hammurabi 116, que declara que, se uma garantia de dívida que fosse filho de um homem livre morresse por maus tratos na casa do credor, e se esses maus tratos pudessem ser comprovados, o filho do credor seria morto.
Mas, se a garantia de dívida fosse um escravo, não alguém que nasceu livre, uma multa em dinheiro seria cobrada e a dívida estaria liquidada. A clara implicação dessa lei é de que o filho de qualquer homem poderia ser descartado por um delito do pai, e que os filhos tinham ainda menos direitos do que as garantias de dívida. O fato de não haver menção de penalidades, no caso de maus tratos, a mulheres que eram garantias de dívida, pode indicar que maltratá-las era algo visto com mais tranquilidade. Por outro lado, o Código de Hammurabi, 117, na verdade representa uma melhora na condição de escravos por dívida ao limitar os serviços da esposa e dos filhos de um devedor a 3 anos, período após o qual seriam libertados. Antes, eles podiam ser mantidos por toda a vida. O Código de Hammurabi 119 especificava que um homem que oferecesse como garantia de dívida sua escrava concubina, que fosse mãe de filhos dele, mesmo em venda direta, tinha o direito de resgatá-la do novo comprador se reembolsasse o valor da compra. Embora essas disposições tenham representado certa melhora na sina de mulheres oferecidas como garantia de dívidas, na verdade, elas protegiam os direitos dos maridos, devedores, em oposição aos direitos dos credores. 2 premissas básicas subjacentes a essas leis permaneceram intocadas: a de que parentes homens têm o direito de dispor de parentes mulheres e a de que a esposa e os filhos de um homem fazem parte de sua propriedade e devem ser usados como tal. A autoridade absoluta do pai sobre os filhos deu aos homens um modelo conceitual de dominância e dependência temporárias em razão da vulnerabilidade dos jovens. Mas tal modelo não era inadequado para conceituar a dominância permanente de um ser humano sobre outros. O estado de dependência dos jovens era autolimitante. O jovem, por sua vez, chegaria à idade da dominância. Além disso, esperava-se dos jovens que cumprissem obrigações recíprocas com seus familiares mais velhos. Portanto, a autoridade parental precisava funcionar sob o controle tanto do ciclo da vida quanto do futuro poder em potencial dos jovens. O garoto, observando como seu pai tratava seu avô, aprendia sozinho como tratar o pai quando chegasse sua vez. Assim, o primeiro modelo de interação social com um igual que não fosse totalmente livre era a relação social entre marido e esposa. A esposa, cuja sexualidade já havia sido reificada como uma espécie de propriedade no comércio matrimonial, ainda possuía determinados direitos legais e de propriedade, e poderia impor, pela proteção de seus parentes, certas obrigações às quais tinha direito. É o concubinato, evoluindo dos privilégios patriarcais de homens dominantes da família, que representa a transição de dependência no casamento para a falta de liberdade. Não existem evidências históricas suficientes para determinar com certeza se o concubinato precede a escravidão ou se surgiu dela. Embora saibamos de muitos exemplos nos quais homens tinham a primeira esposa e a esposa secundária, às vezes casando-se com 2 irmãs, em outras adquirindo a esposa secundária depois, a institucionalização do concubinato envolvendo mulheres escravas parece ter ocorrido antes da promulgação do Código de Hammurabi. Encontramos no Código diversas regras sobre concubinas escravas e seus direitos como esposas e mães, e referentes à herança de direitos de seus filhos. Não se pode estabelecer com propriedade, com base em evidências disponíveis, se foi a pronta disponibilidade de mulheres prisioneiras para o serviço doméstico ou o aumento do empobrecimento de agricultores, antes independentes, que resultou em maior disponibilidade de escravos por dívida, contribuindo assim para a disseminação do concubinato. Parece provável que os 2 fatores tenham sido relevantes. É óbvio que a crescente importância de manter a propriedade privada na família estimulou o desenvolvimento do concubinato como instituição para a preservação das relações patriarcais de propriedade. A falta de filhos de um casal, com as implicações de perda de propriedade na linhagem masculina, podia ser remediada trazendo-se uma concubina para casa. Um contrato de venda babilônico diz o seguinte, abre aspas, no 12º ano de Hammurabi, Buneni-Abi e sua esposa Belesunu compraram Shamash-Nuri de seu pai pelo preço de 5 shekels de prata. Para Buneni-Abi, ela é uma esposa, e para Belesunu, ela é uma escrava. Fecha aspas. É de particular interesse aqui o fato de a concubina ter dupla função. Realiza serviços sexuais para o senhor, com o conhecimento e o consentimento da esposa, e é serva desta. Isso difere bastante do relacionamento entre primeira esposa e esposas subsequentes,
de muitas sociedades polígamas em que o status da segunda e da terceira esposas é igual ao da primeira. Cada esposa e seus filhos têm determinados direitos, assim como uma residência específica e obrigações sexuais e econômicas que o marido precisa cumprir de modo a não violar os direitos de nenhuma delas. Assim, a relação entre servidão sexual ao seu senhor e prestação de serviços profissionais à esposa parece ser uma característica comum do concubinato no patriarcado. As narrativas bíblicas do Gênesis, escrito entre 1200 e 500 a.C., refletem uma realidade social semelhante à descrita no contrato de venda babilônico, cerca de 1700 a.C. Sarai, envelhecendo sem filhos, implora a Abraão para que tenha relações sexuais com sua criada Agar. Abre aspas. E Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impede de ter filhos. Suplico que vá até minha criada. Pode ser que eu tenha filhos através dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Fecha aspas. De forma semelhante, Raquel implorou ao marido Jacó. Abre aspas. Eis minha criada Bila, vá até ela, que ela possa ter filhos sobre meus joelhos e que eu também tenha filhos através dela. Fecha aspas. Há várias deduções implícitas nesses relatos. A mulher escrava deve servidão sexual ao marido de sua esposa, e o fruto dessa relação conta como prole da senhora. Todas as mulheres devem servidão sexual aos homens em cuja casa moram e são obrigadas, em troca de proteção, a gerar filhos. Se elas não puderem, suas escravas podem substituí-las nessa função, da mesma maneira que um homem pode pagar uma dívida com a garantia do trabalho de seu escravo ao credor. O status dependente da esposa livre está implícito na patética declaração de Sarai, abre aspas. Pode ser que eu tenha filhos através dela, fecha aspas. A mulher estéril é considerada defeituosa e inútil. Apenas o ato de ter filhos a redimirá. Raquel, antes de oferecer sua criada a Jacó, exclama, abre aspas, dê-me filhos ou morrerei, fecha aspas. Quando enfim, abre aspas, Deus a ouviu e abriu seu ventre, ela disse, Deus tirou de mim a humilhação, fecha aspas. Não se pode fazer afirmação mais clara sobre a reificação de mulheres e o uso instrumental de suas esposas. O Código de Hammurabi especifica um sistema semelhante à prática bíblica no caso de homens casados com uma Naditum, uma sacerdotisa proibida de ter filhos. A Naditum oferece sua escrava ao marido para ter filhos, ou, se não o fizer, o marido tem o direito a uma esposa secundária, uma Sujetum, uma sacerdotisa de nível inferior ou um tipo de irmã leiga para gerar filhos dele. Se os filhos forem de uma escrava, são considerados filhos da esposa principal, como no caso de Raquel. O Código de Hammurabi 146 trata do caso de uma escrava oferecida por uma sacerdotisa a seu marido, que teve filhos com ele e depois, abre aspas, quer se igualar à senhora por ter tido filhos dele, fecha aspas. Nesse caso, a senhora não pode vendê-la, mas pode somá-la às demais escravas. Se ela não tiver tido filhos, a senhora pode vendê-la. Vemos nesses casos, como no caso de Shamash Nuri, a ambiguidade da posição da concubina. O Código de Hammurabi 171 especifica que um pai pode legitimar seus filhos com a escrava concubina, aceitando-os publicamente durante sua vida. Se ele não legitimar os filhos de sua escrava concubina, ela e os filhos tornam-se livres após a morte do pai, mas sem direito à herança. Fica evidente que a mulher escrava melhorou sua condição e a de seus filhos pelo concubinato, mas ela nunca deixou de ser a escrava da primeira esposa e precisou reconhecer esse papel ambíguo publicamente. O padrão de libertar concubinas que tivessem gerado filhos foi incorporado à lei islâmica e se espalhou pelo mundo com a difusão do islamismo. Assim, é uma das características mais comuns da escravidão mundial. De forma semelhante, na Malásia britânica do século XIX, uma escrava concubina tinha direito à liberdade se tivesse gerado filhos de seu senhor. O caso chinês, de certo modo, é especial, pois as concubinas podiam alcançar as mais altas posições na sociedade. Durante a dinastia Han, reis e altas autoridades não raro casavam-se com suas concubinas, algumas delas tornando-se assim imperatrizes e mães de reis. Por esse motivo, famílias aristocráticas competiam pelo privilégio de oferecer filhas à corte como concubinas. Ainda assim, em períodos posteriores,
Uma criança filha de uma pessoa livre com uma pessoa escrava era sempre considerada escrava. O concubinato como forma de ascensão social para mulheres também ocorreu de forma relativamente diferente no período Inca pré-colombiano, cerca de 1438 a 1532 d.C. Com a expansão do Império Inca, a hierarquia de conquista consolidou seu poder, controlando a reprodução entre as províncias conquistadas. Isso ocorreu com a instituição da ACLA, pela qual as virgens das áreas conquistadas, as ACLAs, eram recrutadas a serviço do Estado, retiradas de suas aldeias e colocadas para trabalhar com tecelagem e preparação de alimentos para rituais. Geralmente selecionadas entre as famílias locais de classe alta, essas virgens eram destinadas a servir ao deus Sol ou se tornavam esposas secundárias do Inca. Podiam também ser distribuídas pelo Estado aos homens da nobreza. Eram respeitadas e influentes. Por isso, muitas famílias locais consideravam a grande honra dispor das filhas para esse serviço. A ambiguidade do concubinato fica tão evidente aqui quanto nos outros exemplos citados. Segundo suposição da antropóloga Sherry Ortner, a evolução da hipergamia, casamento de mulheres de classe baixa com homens de classe alta para fins de ascensão social, ou de alianças verticais, é um elemento importante de controle social em sociedades estratificadas. A hipergamia depende da castidade forçada de moças de classe baixa antes do casamento. A pureza de uma filha ou irmã pode torná-la elegível a ser esposa ou concubina de um nobre ou ser selecionada para servir ao templo. Assim, a pureza feminina se torna um recurso familiar, guardado com zelo pelos homens da família. Ortner sugere que essa explicação torna plausível a cooperação da mulher com sua própria subordinação. No contexto do meu argumento, também ilustra os limites permeáveis entre o status de esposa, concubina e escrava. Existem ainda evidências linguísticas que mostram a conexão essencial entre o concubinato e a escravização de mulheres. A palavra chinesa para mulher escrava, usada no terceiro e no segundo séculos a.C., era pi, que também significa humilde. Ela era usada também para descrever uma concubina de nível inferior ou uma esposa de origem humilde. Resumindo a posição de escravos na China naquele período, o historiador Pulley Blank afirma, abre aspas, um escravo era um membro inferior da família de seu senhor e sujeito às mesmas obrigações que uma criança ou uma concubina, fecha aspas. Uma palavra posterior para escravo, em uso após o segundo século a.C., era nu, cujos símbolos eram mão e mulher. Pulley Blank observa, abre aspas, existe outra palavra de pronúncia idêntica a nu, escravo, mas escrita de forma diferente, que aparece em textos iniciais com o significado de criança, ou, de forma coletiva, esposa e filhos, fecha aspas. Ele cita inúmeros exemplos desse uso da palavra e conclui, abre aspas, é muito provável, penso eu, que as duas palavras sejam idênticas e que o sentido de escravo seja uma derivação posterior do significado original de criança e esposa e filhos, fecha aspas. Isso faz sentido como referência à prática de escravizar esposas e filhos de criminosos, o que é especificado no Código de Xiangyang, cerca de 350 a.C. Martin Wilbur observa, abre aspas, os termos mulher escrava e concubina às vezes aparecem juntos, como se não existisse grande distinção entre os dois, fecha aspas. De maneira semelhante, o termo assírio assirtu, ou esirtu, que deriva da raiz ezeru, amarrar, é traduzido de modo variado como mulher prisioneira e concubina. Fagin conclui, abre aspas, a mulher prisioneira não tinha a mesma posição em todos os lugares, mas em nenhum lugar ela era livre, e em todo lugar atuava como concubina. Em geral, a mulher prisioneira tinha mais chances de ascensão do que o assiru, o homem prisioneiro, fecha aspas. Seja vendo o concubinato como uma oportunidade de ascensão social ou como mais um modo de dominância e exploração, a instituição dele foi não apenas estruturalmente significativa, mas crucial para ajudar homens e mulheres a definir o conceito de liberdade e de falta dela. Em civilizações antigas, assim como mais tarde, na história, várias manifestações de dependência e falta de liberdade coexistiam. Sem dúvida, as relações patriarcais de família, o concubinato e a escravização de estrangeiros coexistiam na Babilônia, na China, no Egito e em outros lugares. Mas é evidente que o conceito de hierarquia e de imposição de falta de liberdade
e, por fim, a ideia de falta perpétua de liberdade, conforme apresentada pelo status de um escravo permanente, levaram algum tempo para crescer e evoluir. Em períodos posteriores à história, o conceito de liberdade como direito inalienável de todos os seres humanos levaria muitos séculos para se estabelecer. No estado arcaico e nas cidades-estados da antiguidade, um escravo era considerado uma espécie de propriedade, mas ao mesmo tempo um membro dependente da família, com direito a certa proteção. De maneira gradual, conforme a escravidão se tornava o sistema dominante, o status de escravo representava uma categoria inferior de humanos, que passavam o estigma permanente de seu status às gerações futuras. Se esse tipo de escravo é considerado produto final de um processo gradual de desenvolvimento de estratificação, e se a esposa, sob a dominância ou proteção patriarcal, é vista como uma manifestação inicial desse processo, então a concubina está em algum lugar entre essas duas manifestações. No período de aproximadamente 1000 anos, a ideia de escravidão foi colocada em prática e institucionalizada de maneira a refletir a própria definição de mulher. Pessoas do sexo feminino, cujas funções sexuais e reprodutivas haviam sido reificadas em transações de casamento, eram, no fim do período em discussão, em essência, consideradas diferentes dos homens em relação às esferas pública e privada. Assim como as posições de classe dos homens foram consolidadas e definidas pela relação deles com a propriedade e os meios de produção, a posição de classe das mulheres foi definida por suas relações sexuais. A distinção entre uma mulher casada e livre e uma escrava manifestava-se em níveis de falta de liberdade. A principal diferença de classe entre uma esposa que vivia sob a dominância ou proteção patriarcal do marido e uma escrava que vivia sob a dominância ou proteção de seu senhor era que a esposa poderia ser dona de escravo, homem ou mulher, e de outras propriedades. A escrava não podia sequer ser dona de si mesma. A esposa Belessunu, por exemplo, podia ser dona da escrava Shamash Nuri, cujo trabalho a aliviava de determinadas tarefas árduas. Mas Belessunu, a não ser que se divorciasse do marido, não podia fugir por completo das responsabilidades domésticas nem da servidão sexual que se esperava dela. Shamash Nuri, por outro lado, carregava sempre consigo a dupla opressão de trabalho escravo e escravidão sexual. A hierarquia entre os homens era embasada nas relações de propriedade, sendo reforçada com poder militar. O lugar das mulheres na hierarquia era mediado pelo status dos homens de quem elas dependiam. Na base, ficavam as mulheres escravas, cuja sexualidade era usada por homens poderosos como se fosse uma mercadoria. No meio, ficava a escrava concubina, cujo desempenho sexual poderia resultar em sua ascensão social, na concessão de alguns privilégios e no direito à herança para os filhos. No topo, ficava a esposa, cuja servidão sexual a um homem dava-lhe direitos legais e de propriedade. Em algum lugar, além da esposa, estavam as mulheres excepcionais, que, em razão da virgindade e da função religiosa, gozavam de direitos de outro modo, reservados apenas aos homens. Vamos, por fim, mais uma vez, recorrer à literatura para uma explicação metafórica do significado desse desenvolvimento histórico. A maneira como a competição entre homens se manifesta pela posse e reificação de mulheres foi ilustrada na história de Aquiles, Agamenon e a mulher escrava Briseida. As complexidades das relações homem-mulher, em um cenário patriarcal de poder masculino desenfreado, são bem ilustradas em outro épico de Homero, a Odisseia. Na ausência de Ulisses, pretendentes assediavam sua esposa, Penélope. Ela defendeu sua virtude com artimanha. Disse a eles que aceitaria um deles quando terminasse de tecer. Penélope tecia com afinco o dia todo, mas passava as noites desfazendo o que havia tecido. A esposa da tecelagem infinita protege sua virtude com o fruto de seu trabalho, desempenhando com perfeição seu duplo papel econômico e sexual. Enquanto isso, o viajante Ulisses se envolve em diversas aventuras sexuais e heróicas. Ao retornar, Ulisses, furioso e não sem razão, com a ameaça aos seus interesses representada pelos pretendentes, acusa-os, abre aspas. Vocês destruíram minha casa, dormiram com as criadas à força e cortejaram minha esposa de forma traiçoeira enquanto eu ainda estava vivo, fecha aspas. Em uma disputa feroz, ele mata todos os pretendentes no pátio de sua casa e manda buscar a escrava Ericleia.
Antes, ficamos sabendo que Euricleia havia sido comprada bem jovem por Laertes, pai de Ulisses, pelo preço de 20 bois, abre aspas, e ele a reverenciava mesmo como reverenciava sua querida esposa nos salões, mas nunca se deitou com ela, pois evitava a ira da esposa, fecha aspas. Euricleia, mesmo sendo uma serva, estava encarregada de 50 criadas de propriedade de Ulisses. Ele ordena, abre aspas, conte-me a história das mulheres de meus salões, quais delas me desonram e quais são inocentes, fecha aspas. Euricleia diz, abre aspas, tens 50 criadas em teus salões, a quem ensinamos os meandros dos cuidados com a casa, a cardar lã e oferecer servidão. 12 delas seguiram o caminho da vergonha, fecha aspas. O garoto, Telêmaco, jovem demais para proteger a mãe e, claro, incapaz de proteger as criadas, observava enquanto o pai assassinava os pretendentes. Mas então Ulisses ordena que ele traga as escravas culpadas e as faça carregar os corpos e levar ao salão. Depois, Telêmaco deverá matá-las com suas longas espadas. Mas Telêmaco, subitamente introduzido à masculinidade, recusa-se, abre aspas, a tirar a vida dessas mulheres com a morte limpa, elas que trouxeram desonra a mim e a minha mãe, e se deitaram com esses galanteadores, fecha aspas. Em vez disso, ele estrangula as mulheres amarrando laços em volta do pescoço delas e içando-as por uma corda robusta. O poeta nos conta, abre aspas, os pés delas se debateram por um breve momento, mas não por muito tempo, fecha aspas. As escravas virtuosas, assim, com rapidez, abre aspas, abraçam Ulisses sorridentes e o beijam e afagam sua cabeça, seus ombros e suas mãos com carinho, e um doce desejo de chorar e lamentar-se o tomou, pois ele se lembrava de cada uma delas, fecha aspas. Mulheres escravas, estupradas pelos pretendentes, são mortas pela desonra que trouxeram à casa do Senhor. O jovem, que não é forte o bastante para protegê-las, é forte o bastante para matá-las, e de modo brutal. Mas antes, elas precisavam realizar os serviços domésticos. A morte delas é adiada até que tenham retirado os corpos e limpado o salão, preparando o cenário para o idílio de alegria doméstica, que ocorrerá assim que a desonra da casa tiver sido vingada de maneira apropriada com a morte delas mesmas. É um ato assustador perceber o estereótipo da escravidão norte-americana, as criancinhas alegres e as escravas encantadas abraçando e beijando o senhor que retorna à plantação, nesse clássico emblema. As escravas virtuosas, por certo, felizes por estarem vivas, beijam com carinho o senhor, que, por sua vez, é levado às lágrimas e sente um doce desejo, presumivelmente com conotação sexual, pois ele se lembrava de cada uma delas. Penélope, com destreza e trabalho incessante, foi capaz de defender a própria honra, mas não tentou evitar, nem podia, o assassinato de suas escravas. Barreiras de classe unem Penélope ao marido e ao filho. As vítimas de estupro são culpadas, são desonradas por serem desonrosas. A violação cometida contra elas não configura estupro ou crime sexual, mas um crime de propriedade contra o senhor, que é dono delas. Enfim, as mulheres subordinadas, todas escravas, são divididas. A escrava Euricleia, mero instrumento das vontades de seu senhor, e alguém que age totalmente de acordo com os interesses dele. As boas escravas separadas das más. Nenhum vínculo de fraternidade pode ser formado em tais condições. Quanto ao Senhor, seu amor se manifesta de forma violenta e possessiva. Matar e sentir um doce desejo não são incompatíveis para ele, e o Filho do Senhor se torna homem ao participar do ataque às escravas. Aqui, o poeta nos oferece uma cena doméstica metafórica das relações entre os sexos no patriarcado. Foi reencenada na China imperial, nas rudimentares comunidades gregas e turcas, de tempos antigos até o século XX, e na vitimação contemporânea dos filhos ilegítimos de mulheres vietnamitas e coreanas com soldados norte-americanos. Também foi reencenada na expulsão indiscriminada pela própria família de mulheres de Bangladesh estupradas por soldados paquistaneses invasores. Isso, em sua manifestação mais extrema, é o produto final de um longo processo histórico de desenvolvimento. Começou muito antes, em tempos pré-históricos, quando a primeira divisão sexual do trabalho, imposta pela necessidade biológica evolutiva,
demonstrou a homens e mulheres que era possível fazer distinções entre as pessoas com base em características visíveis. Atribuíam-se pessoas a um grupo apenas em razão de seu sexo. É desse potencial social-psicológico que depende a dominância estabelecida mais tarde. Em condições de complementaridade, interdependência mútua, as pessoas aceitavam prontamente que grupos divididos por sexo tivessem atividades, privilégios e obrigações diferentes. É bem provável que a subordinação de mulheres como grupo a homens como grupo, que deve ter levado séculos para se estabelecer com solidez, tenha ocorrido em um contexto de complacência dentro de cada grupo de parentes, a complacência dos jovens em relação aos mais velhos. Essa forma de complacência, considerada cíclica, portanto justa, cada pessoa tem sua vez na subordinação e na dominância, criou um modelo aceitável de complacência em grupo. Quando as mulheres descobriram que o novo tipo de complacência exigida delas não era da mesma categoria, o sistema já devia estar estabelecido com tanta solidez que parecia irrevogável. Como Melasson apontou, uma vez estabelecida a dominância masculina, as mulheres passaram a ser vistas de uma nova maneira. Elas podem até, a princípio, ter sido consideradas mais próximas da natureza do que da cultura, portanto, inferiores, embora não destituídas de poder. Uma vez comercializadas, não eram mais consideradas seres humanos, mas sim instrumentos à disposição dos homens, semelhantes a uma mercadoria. Abre aspas. As mulheres passam a ser reificadas porque são conquistadas e protegidas, enquanto os homens passam a ser reificadores porque conquistam e protegem. O estigma de pertencer a um grupo que pode ser dominado reforça a distinção inicial. Não vai demorar para que as mulheres comecem a ser vistas como um grupo inferior. O precedente de considerar mulheres um grupo inferior permite a transferência desse estigma a qualquer outro grupo que seja escravizável. A subordinação doméstica de mulheres criou o modelo com base no qual a escravidão se desenvolveu como instituição social. Quando um grupo é marcado como escravizado, ele carrega o estigma de ter sido escravizado, e pior, o de pertencer a um grupo que é escravizável. Esse estigma torna-se um fator de reforço que justifica a prática da escravização na mentalidade do grupo dominante e na mentalidade do grupo escravizado. Se esse estigma foi internalizado plenamente pelo grupo escravizado, processo que leva muitas gerações e exige o isolamento intelectual desse grupo, a escravização passa a ser entendida como natural, portanto, aceitável. Quando a escravização se tornou comum, a subordinação das mulheres já era um fato histórico. Se naquele momento pensava-se nisso de alguma maneira, deve-se ter sido incorporado à subordinação das mulheres um pouco do estigma da escravidão. Escravos eram, assim como as mulheres, pessoas inferiores que podiam ser escravizadas. As mulheres, sempre disponíveis para a subordinação, eram agora consideradas escravas por serem como os escravos. A relação entre as duas condições estava na premissa de que todas as mulheres precisavam aceitar como fato o controle de sua sexualidade e de sua função reprodutiva por homens ou instituições dominadas por eles. Para mulheres escravas, a exploração econômica e a exploração sexual estavam ligadas do ponto de vista histórico. A liberdade de outras mulheres, que nunca foi a liberdade de homens, dependia da escravidão de algumas mulheres e sempre foi limitada pelas restrições de mobilidade e acesso a conhecimento e capacitação. De modo oposto, para homens, o poder estava conceitualmente relacionado à violência e à dominação sexual. O poder masculino depende tanto da disponibilidade de serviços sexuais e econômicos de mulheres na esfera doméstica, quanto da disponibilidade e do desempenho tranquilo da força militar. Distinções de classe e raça, ambas manifestadas, a princípio, na institucionalização da escravidão, baseiam-se no inextricável sistema de dominância sexual e exploração econômica presente na família patriarcal e no Estado arcaico.